Ontem eu fiz um pronunciamento aqui, senador Figueiredo, fazendo uma parte da minha prestação de contas do meu trabalho parlamentar. É porque os meus adversários vivem insistindo numa tecla de que eu não fiz nada nesse mandato. Porque dão ênfase, alguns, para só a questão de emendas parlamentares, dinheiro que leva para o Estado. E até ouvindo as palavras do senador Buarque, me inspira porque eu sempre pautei a minha vida parlamentar olhando para o futuro. Meu Estado, à época da Constituinte, quando eu fui deputado, era um território federal, era uma espécie de colônia. E eu trabalhei para transformá-lo em Estado e consegui transformá-lo na Constituinte. Depois, também consegui aprovar dois projetos de lei autorizativos, criando a Universidade Federal de Roraima e o Instituto Federal de Educação. Essas são obras para o presente e para o futuro. São obras que não se acabam como uma ponte, como um viaduto. Não, são obras que, portanto, cuidam de educar e de formar uma geração melhor. Mas, independente disso, eu tenho feito o trabalho normal de todas as áreas. Eu queria aqui dizer que, por exemplo, nesse período eu levei cerca de 300 milhões de reais para o meu Estado. E você já sabe muito bem como é essa história de emenda. Libera mais rápido quem é mais amigo, libera mais rápido quem usa esquemas de corrupção. Como eu não trabalho nessa história de ficar submisso a certas amizades, ou aí sim que eles devem saber, realmente eu não faço. O que eu não faço e nunca fiz na minha vida, não foi só no meu mandato, é corrupção. Eu nunca me envolvi, não tenho uma denúncia de corrupção na minha vida até aqui, desde apenas o médico que começou a clinicar em 1970 até aqui. E como parlamentar, como secretário de saúde. Então isso para mim é uma honra, mas isso também eu acho que todo mundo deve encarar como uma obrigação. Antes de ser uma virtude, é uma obrigação. É uma obrigação do ser humano ser honesto. Ser desonesto é o que não é obrigação, ao contrário, é condenável. Agora, muitos fazem isso e, infelizmente, contaminam a imagem de todo o Senado, de toda a Câmara, e aí a população fala sempre assim, os políticos, não diz assim, o político ABC é corrupto. Não se preocupa, por exemplo, de olhar no site dos tribunais se aquela pessoa está respondendo a processo. E responder a processo não é nada, porque ninguém, como diz a lei, será julgado culpado antes de que o processo tenha transitado em julgado. Isto é, que ele tem direito a toda a defesa para provar o contrário da denúncia. Mas eu quero continuar, portanto, a prestação de contas de ontem, lendo aqui uma síntese do que eu tenho feito como senador. Não estou contando aqui meu período de 2 mandatos de deputado. Por exemplo, tenho aqui proposições apresentadas, 11 projetos de decretos legislativos, 11, proposta de emenda à Constituição, 24, petição ao Senado, do Senado Federal, 2, projeto de lei do Senado, 120 projetos apresentados, projeto de resolução do Senado, 11, requerimento na Comissão de Assuntos Sociais, 2, requerimento na Comissão de Educação, 2, requerimento da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, 1, requerimento ao Congresso Nacional, 1, requerimentos apresentados, portanto, foram 254. E requerimento da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, requerimento da Comissão de Relações Exteriores foram 50, substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado, 2. Então, ao total, as proposições legislativas que eu atuei, que eu fui autor, foram 481. E proposições em que eu relatei, senador Rubem Figueiredo, foram avisos do Congresso Nacional, 1,
aviso da Vigilância Sanitária, 6, denúncia da Comissão de Assuntos Sociais, 1, indicação, 1, mensagem. É que indicação não é indicação de ninguém para cargo nenhum, é indicação de sugestão para fazer alguma coisa que foge à competência do Legislativo. Mensagem do Congresso Nacional, 5, mensagem do Senado Federal, 27, ofícios da Comissão de Assuntos Sociais, 2, ofícios S do Senado, portanto, 10, projeto de decreto legislativo no Senado Federal, 88, proposta de emenda à Constituição, 6, petições, petição do Senado Federal, 1, projeto de lei da Câmara, 53, projeto de lei do Congresso Nacional, 1, projeto de lei do Senado, 172, projeto de resolução do Senado, 9, requerimentos, 44 e sugestão, 2. São 429, portanto, proposições legislativas que eu atuei como relator. Então, 481 em que eu fui autor e 429 em que eu fui relator. Eu não vou ler aqui porque é uma matéria muito detalhada, mas vou pedir a Vossa Excelência que inclua, dê como lido, como parte do meu pronunciamento, a minha participação nas comissões do Congresso Nacional e as matérias que ainda estão em trâmite no Senado Federal. Eu não costumo, senador Rubem Figueiredo, ficar fazendo, vamos dizer, demagogia de divulgando coisas que fiz quando não fiz. Por exemplo, uma lei que vem da Câmara, de autoria do deputado tal, aí aqui é aprovado com um relator X. Mesmo que você defenda, eu não vou botar como coisa... Eu posso dizer que eu participei e me posicionei a favor ou contra. Mas muita gente, como disse o senador Cristóvão, baseado em marketing, fala o que o povo quer ouvir, às vezes, ou que a maioria. E, infelizmente, eu venho batendo nisso, nós só construiremos um país verdadeiramente republicano quando nós tivermos o eleitor, todos nós, eleitores, sejamos candidatos ou não, tenhamos a consciência de que é através do voto que a democracia é exercida. Mas como uma grande parte da população já está, vamos dizer assim, desesperançada com a atuação política, não vai votar, paga uma multazinha pequena, ou se vai, anula o voto, vota em branco. Então, na verdade, esses votos aí são votos para os corruptos, porque eles não contam para nada. O voto nulo não anula a eleição, o voto em branco não anula a eleição. E se abster de votar também não anula a eleição. Então, com isso, um grande eleitorado que vamos dizer assim, é consciente, mas está desenganado, adota essas posturas. Não voto em ninguém, é tudo igual. Então, voto em branco. Não voto, eu vou anular o voto. Votos brancos, nulos e abstenções não contam para a eleição. O que vale são os votos válidos. Então, se o eleitor não quer sair da sua casa para votar porque está desenganado, etc., decepcionado, ele está contribuindo para o mal político. Porque o mal político vai levar eleitor para votar de uma forma ou de outra. Então, é preciso que a gente tenha essa percepção, já que, por exemplo, se uma pessoa, seja de categoria for, de classe social que for, se ela está passando, ela não gosta, por exemplo, do serviço de saúde prestado no Brasil, ela não gosta da educação que está sendo feita no Brasil, ela não gosta da falta de segurança que existe no Brasil, e ela não gosta também da forma como a geração de emprego é desigual. Ela resolve isso simplesmente se omitindo de participar da vida política, pelo menos não votar? Não, ela não resolve nada. Para resolver, a gente tem que agora, já que daqui a pouco vamos ter eleições gerais, cada um de nós, uma pessoa simples que seja, ela tem a família, ela tem vizinhos, ela tem amigos que ela pode motivar, dizer realmente para comparecer às urnas. Porque se todo mundo comparecesse às urnas, Fernando Figueiredo, realmente nós teríamos a vontade popular expressa. E é importante que essa vontade popular seja feita através da análise. Se alguém é um deputado federal, um senador ou um deputado estadual,
ou um governador candidato à reeleição, ou o presidente da República candidato à reeleição. Vamos analisar o que ele fez, o que ele não fez, e vamos principalmente ver, porque por mais que seja trabalhador, um funcionário público corrupto, seja ele do Poder Legislativo, seja do Executivo, dos diversos ministérios, ou até mesmo do Judiciário, essa pessoa não pode participar da vida ativa da nação. Mas a omissão, infelizmente, permite que isso tenha tido continuidade, desde quando, hipoteticamente, nós fizemos a independência e mantivemos o império, e depois fizemos uma proclamação da República de Araque, porque, na verdade, não foi proclamação nenhuma. Aliás, nem se usou esse termo proclamação. O Marechal Deodoro, que foi quem comandou, bastante firme comandou esse movimento, foi muito mais um golpe militar, com pequena participação de intelectuais, com participação de intelectuais, e nenhuma da população em geral. Se implantou uma república, mas foi mantido todos os cacuetes desde o tempo da corte do João VI e as mesmas práticas, seja com relação a trabalho escravo, seja com relação à história de proteger amigos, dar vantagens a amigos, e, no entanto, o que é feito de fato? Eu vejo tantas instituições sérias, começando pelas igrejas, o Rotary, o Lions, a maçonaria e outras instituições muito sérias desse país, deviam fazer permanentemente uma campanha de motivação e esclarecimento do eleitor. Eu, aliás, quero até cumprimentar o Tribunal Superior Eleitoral, porque este ano está chamando a atenção do eleitor para a importância do voto. Então, quem não vota, ou anula, ou vota em branco, não pode reclamar de nada, ele não fez nada. Ele sequer confiou numa pessoa que, de fato, teria condições de fazer. Então, eu quero fazer um apelo aqui, principalmente aos eleitores do meu estado, mas de todo o país, que nós possamos realmente, republicanamente, para merecer esse nome de república, nós participemos. Há uma frase célebre do presidente John Kennedy dos Estados Unidos, quando tomou posse, que ele diz: não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte primeiro o que você pode fazer pelo seu país. E é isso mesmo, inclusive também abordado no pronunciamento do senador Cristóvão, que enquanto as pessoas, as famílias estiverem pensando só em si, nada ao seu redor mudará. Nada, nem a saúde, nem a segurança, nem a educação, nem o transporte, nem, ou digamos assim, a geração de empregos, a alimentação, tudo. Então é preciso que a gente participe. Se não quer participar da vida partidária, não precisa ser filiado a partido para ter, digamos assim, um envolvimento permanente com a questão política do país. Por isso que eu fiz esses dois pronunciamentos de ontem e de hoje, prestando conta dessas minhas atividades, para, vamos dizer assim, levar o eleitor que às vezes fica sujeito a ouvir rádios e televisões de um determinado grupo político e fica ouvindo só aquele grupo político falando mal dos seus adversários. E até alguns pagos para fazer isso, tanto nos jornais como nas redes sociais. E uma coisa, sendo Figueiró, hoje, inclusive, é aniversário do meu filho mais velho. Ele faz hoje 44 anos. E eu tenho muito orgulho de ter sido, não só o seu pai, mas como o médico que o trouxe ao mundo fazendo o parto da minha esposa. E ele hoje é juiz de direito, já há alguns anos, lá em Roraima. É uma pessoa que eu não podia deixar de amar, que é meu filho, mas além do fato de ele ser meu filho, as qualidades que tem. E eu passei para os meus filhos o que o meu pai me passou,
que mais importante do que deixar heranças é deixar o saber. Todos os meus 3 filhos consegui que se formassem. Esse primeiro que está aniversariando é juiz de direito em Roraima. A minha caçula é juíza de direito aqui em Brasília. E a do meio também é formada em administração e trabalha aqui em Brasília. Então, digamos assim, o sonho que eu tinha quando eu me formei em medicina, de trabalhar, ter uma casa, ter um carrinho e educar meus filhos, eu consegui. Então, eu me sinto um homem realizado e meus filhos não têm do que se envergonhar de mim, nem como pai, nem como médico e nem como homem público. Então, isso para mim é o maior presente que eu posso dar ao meu filho hoje, dizer isso e dizer que sou muito feliz por tê-lo e por ele ser o que é, o que se tornou. Senador Paim, muito prazer. Vamos, Aguildo. Eu ia fazer uma parte no momento que o Vossa Excelência estava falando mais do processo político no país. Que o senador Cristóvão também, nas entrelinhas, falou muito sobre esse tema. Mas quero também me somar essa sua fala, de Vossa Excelência como senador, Vossa Excelência como homem, como amigo, como parceiro aqui no plenário, de muitas batalhas. Eu quero dar esse depoimento, eu sei que Vossa Excelência vai para uma disputa eleitoral, e toda disputa eleitoral é difícil. Quem acha que já ganhou não entendeu nada do processo eleitoral ainda. Toda ela é difícil. Vejam a pesquisa de ontem, que no segundo turno está meio, como a gente fala, embatucado, né, pelo que foi publicado ontem. Mas não é a pesquisa também que ganha e decide a eleição. Consequentemente, ninguém está eleito. E eu quero dar esse depoimento pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito. O senador Rubem Figueiró é parceiro nosso também em todos os momentos, nessa casa, e pelo depoimento da sua honestidade, seriedade, cumplicidade do bem, que tem que ter cumplicidade do bem, senão aqui a gente não aprova nada aqui no Parlamento brasileiro. Eu tenho muita esperança que Vossa Excelência voltará, sim, a ser senador por bem do povo do seu Estado e do povo brasileiro. Mas quero também, senador, falar um pouquinho da questão da reforma política, até porque estou escrito pela liderança e vou falar um pouco do voto facultativo, mas quero combinar, veja bem, com Vossa Excelência, estamos combinando, estamos no mesmo time em relação ao processo eleitoral de querer anular o voto ou votar em branco. Eu, que sou favorável do voto facultativo, acho que temos que convencer as pessoas a não fazer isso, a votar pelo exercício da cidadania e pela importância do voto. Eu não vou dizer ao sindicato, mas estive numa plenária, senador Mazogueto, de um dos principais sindicatos do Rio Grande do Sul. E onde eu fui, inclusive, digamos, exerci uma certa liderança durante um longo período que estive lá, até vir para cá. Sabe qual é que foi a proposta da plenária? Estava eu e mais um candidato a deputado federal, que já é deputado federal no estadual, que veio do plenário, olha, um sindicato politizado, e do qual eu tenho o maior respeito, sindicato de luta. É exatamente isso que nos disseram. Queriam fazer uma campanha, 90% que estavam lá, pelo voto nulo ou por voto branco. Claro que eu intervi na mesma linha que Vossa Excelência interviu, dizendo a eles que era um equívoco fazer isso, porque os setores mais conservadores, a elite do país, vai trabalhar pelos seus candidatos. E se nós não trabalharmos pelos nossos candidatos, que efetivamente, na nossa visão, respeitando quem pensa diferente, que defende o nosso povo aqui dentro, então daí sim que não vem ninguém. Se o nosso povo, que tem essa visão mais ampla do que a gente faz aqui dentro, começar a fazer campanha pelo voto nulo, voto branco, a elite vai fazer campanha, vote nesse, naquele. E aí quem perde é a população brasileira. Por isso que eu quero me somar a Vossa Excelência. Veja bem, eu que sou favorável ao voto facultativo, sou favorável, inclusive, às candidaturas avulsas que existem no mundo todo. Na Alemanha existe, nos Estados Unidos existe, só como exemplo, né? E por que nós não poderíamos ter? Mas eu acho que a questão de ir votar é um direito e um dever da própria cidadania. Tem que votar, mas não porque a lei manda. Porque a lei manda e acontece isso. O
camarada faz campanha para o voto nulo, voto branco, ou abstenção, sei lá o quê. Então, eu fiz toda uma fala nessa linha de que, na mesma linha de Vossa Excelência, não façam isso. É um equívoco o voto nulo, o voto branco, porque quem tem o poder econômico, Vossa Excelência sabe disso, e as campanhas caminham cada vez mais nesse sentido. E eu sei que as suas campanhas, no longo da sua vida, já conversamos sobre isso, são, como disse o senador Simon, são campanhas de um franciscano, como é também a minha, né? Eu vejo falar que tem gente que gasta 30 milhões, 20 milhões para se eleger, senador ou deputado, tem gente que gasta, enfim, não importa, mas com certeza a palavra milhões na minha campanha não existe, até porque não tem de onde tirar, né? De onde eu vou tirar, né? Mas eu acredito muito na vontade popular de manter os quadros comprometidos com todos aqui, mas me preocupa muito, e por isso eu sou favorável, senador Mozagueiro, também ao financiamento público de campanha. Porque senão, cada vez mais aqui dentro, teremos somente os representantes do grande poder econômico. Não é que eles não têm o direito de se candidatar, é democrático, é legítimo, e fazer suas campanhas. Mas se só o dinheiro começar a influenciar cada vez mais de quem tem que vir para a Câmara, ou para o Senado, enfim, para o Legislativo, para o Executivo, em todas as suas instâncias, aí nós teremos um grande desequilíbrio na sociedade em matéria de legislação e de quem quer o que para o povo brasileiro. Então, é mais os cumprimentos a Vossa Excelência, há um entendimento muito grande. Nós temos dialogado muito, temos votado, eu diria, sempre junto, mesmo às vezes divergindo de uma maioria, mas porque votamos de acordo com aquilo que acreditamos. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Paim. Fico muito feliz, partindo de uma pessoa como Vossa Excelência, que conheço desde o tempo de deputado federal, fomos constituintes juntos, que é um exemplo de político correto, que tem ideias pelas quais luta permanentemente. Eu acho que é justamente isso que, digamos assim, nos faz de tentar continuar na política, e mesmo havendo, às vezes, um certo desapontamento com a funcionabilidade do Congresso, mas é como eu sempre digo, se, vamos dizer, eu como médico, se eu não for num leito de um paciente que está com uma infecção grave para tratar dele, ele vai morrer. Então, se eu não gosto da vida política porque tem políticos corruptos e eu não vou agir, então o que acontece? Vai continuar o mal. O que nós temos que fazer é justamente isso. E eu exorto essas entidades que eu mencionei, porque não vejo nenhuma incompatibilidade, por exemplo, que uma igreja, seja católica, evangélica ou qualquer uma, por exemplo, que prega que a pessoa tem que fazer o bem, prega que tem que a pessoa ser honesta, não é fazer campanha para o candidato A ou B, mas é esclarecer como se deve votar de maneira ética e consciente. Até porque, senador Paim, uma outra coisa que eu lamento muito, que é usual, eu digo que isso daí ainda é um resto do tempo da corte, porque tudo era feito na base, digamos assim, da coação. Quem se rebelasse era esquartejado, enforcado, enfim. O certo é que hoje há ainda, no Brasil todo, mas no meu estado em particular, a coação sobre os funcionários públicos, senador Rubens Figueiredo. Se a pessoa é um cargo comissionado, essa não pode nem sequer pensar ou falar que possa votar contra o candidato da pessoa que estiver no governo naquele momento. Se for efetivo, se ele tiver uma função de direção, ele também ou entra para fazer campanha para o governador de plantão, ou pode ser transferido, digamos, se ele mora na capital, vai ser transferido para uma localidade remota do interior, como, aliás, aconteceu já em várias campanhas. Então, é bom que também o funcionário público entenda o seguinte: primeiro, o voto é secreto. Segundo, esse voto tem que ser consciente, não pode de jeito nenhum ser um voto fruto de coação, um voto fruto de um favor feito na época da eleição. O que é importante, portanto, é que nós todos tenhamos
clareza de que, como disse, eu já falei que é a frase do Kennedy, pergunte o que você pode fazer pelo seu país e lute para que isso seja feito. Não adianta ficar criticando, resmungando, filosofando, ir para a praia e falar mal disso. Nós temos que ir para a luta. E a grande luta da democracia é o exercício do voto consciente. Eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência, sei que o senador Rubem Figueiredo é do nosso time também, e, na verdade, a maioria dos parlamentares. Agora, tem alguns parlamentares que, infelizmente, se envolvem neste ou daquele tipo de má conduta, que não pode. Agora, isso existe em qualquer categoria, por exemplo, em qualquer área humana. Tem policial que é corrupto, tem juiz que é corrupto. Não podemos, então, dizer que a polícia é corrupta, que o judiciário é corrupto. Não, existem seres humanos que estão nessas funções que fazem absurdos que não deviam fazer. Corrupção de toda forma. Por exemplo, um guarda de trânsito que pede uma propina para não lhe multar, esse guarda de trânsito está cometendo uma corrupção seríssima. E, no entanto, eu não vou dizer que todo guarda de trânsito é corrupto. Então, nós temos que ter essa noção. Nós temos que combater a corrupção em toda a área. Não é só na área política, não. Porque, por exemplo, quando você vê um filho seu chegar em casa com um lápis, um caderno, que não é dele, e você faz de conta que não viu, você está instruindo o seu filho para ser corrupto amanhã. Porque ele sabe que pode pegar alguma coisa que não é dele e ficar para ele. E aí sim, quando ele se tornar um dia político, ele vai fazer isso. Vai pegar o dinheiro do povo para se beneficiar pessoalmente. Então, eu quero encerrar, senador Rubem Figueiredo, já que nós vamos ter reunião somente em agosto, deixar esse recado, esse pedido, esse apelo para todos os cidadãos e cidadãs deste país, especialmente do meu querido estado de Roraima. Muito obrigado. E peço que Vossa Excelência autorize a transcrição do material que me referi.